Segundo a Agência da ONU para a Educação, a Unesco, 1 bilhão e 200 milhões de estudantes foram atingidos pela paralisação das escolas por causa da pandemia de Covid-19. Isso corresponde a cerca de 70% dos alunos do mundo todo. No Brasil, o vírus se alastra e traz incertezas em diversos aspectos da vida em sociedade, um deles a educação. O país já vinha sofrendo um processo de deterioração nessa área e há quem diga que a pandemia pode aprofundar ainda mais as desigualdades sociais. Para falar sobre o tema, a gente conversa agora com Daniel Cara, professor doutor da USP e membro da campanha nacional pelo direito à educação. Obrigada pela participação aqui nessa entrevista. Professor, em que medida a pandemia pode ameaçar o direito à educação pública? Você acredita que ela pode aprofundar ainda mais as desigualdades? Eu acredito que sim. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. Eu acredito que, certamente, a pandemia ela traz desafios enormes para a questão da educação, especialmente para a questão das desigualdades na educação. É sempre bom lembrar, infelizmente, o Brasil avançou muito nos últimos anos, graças a muita luta social, graças a muita participação dos movimentos sociais, mas em que pese o fato do Brasil ter avançado, a educação brasileira ainda era mais reprodutora de desigualdades do que uma base para a justiça social e para a democracia, como queriam os educadores do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, como queria Anísio Teixeira, Paulo Freire, Florestan Fernandes, que são três grandes educadores que lutaram pelo direito à educação, Darcy Ribeiro também. Então, o fato é que a gente vivia já num país em que a educação, ao invés de ser um instrumento de justiça social, era um instrumento de afirmação de desigualdades ainda. Isso vinha mudando, né, até 2015, 2016, e depois a gente vinha avançando de 88 até 2015, 2016, e depois a gente tem uma queda abrupta em relação aos indicadores educacionais em termos de redução das desigualdades, e isso se observa na educação, mas também se observa nos indicadores socioeconômicos, se observa nos indicadores de acesso à saúde. Então, o Brasil vinha sendo um país que voltava a ampliar as desigualdades. Com a situação da pandemia, essa questão fica muito pior, porque a pandemia ela desnuda a realidade brasileira de uma forma inconteste, de uma forma extremamente dramática. Então, os estudantes, por exemplo, das periferias, eles não vão conseguir participar das teleaulas, eles não vão ter acesso à internet de banda larga, por mais que os governos tentem, de forma assodada, desesperada, criar programas para oferta de internet de banda larga, a verdade é que, mesmo se a banda larga chegar, os estudantes não têm as unidades computacionais, nem celular, nem tablet, nem computador, capaz de dar conta dessas aulas. O fato é que, além disso... Desculpa. Aproveitando só o gancho do que você está trazendo aqui, lógico, esse é um momento atípico, né? É um momento que a gente espera não viver novamente, lógico. Você destacou aqui que, né, a adoção dessas medidas emergenciais, né, como, por exemplo, a educação à distância, em diferentes segmentos da escola. Quer dizer, além dessas questões do acesso à tecnologia, né, qual a sua avaliação sobre a adoção da educação à distância em diferentes segmentos, seja na educação infantil, no Fundamental 1, no 2 e no ensino médio, que são níveis diferentes de escolaridade? A educação à distância, bom, para a educação infantil, ela não cabe em absoluto, né? Não faz nenhum sentido. A educação infantil, ela é uma etapa muito sensível, ela depende do contato entre professor e estudante, entre estudante com outros estudantes, né? As crianças, elas precisam ter contato entre si, e é uma etapa que ela mescla a questão da brincadeira, do cuidado, com a questão pedagógica em si, a questão educacional. A educação infantil não cabe educação à distância, né? Só para você ter uma ideia, eu tenho uma experiência de uma estudante da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, que faz estágio no estabelecimento de educação infantil, e ela foi obrigada a fazer um curso de montar cabaninha com as crianças à distância, né? Cada uma montando a cabaninha na sua sala, e não deu certo. Então, essa situação, ela não funciona. No ensino fundamental, no ensino médio,
ela também tem problemas. Quanto mais nova é a criança, maior a dificuldade para poder aprender alguma coisa com a educação à distância, mas é possível dizer que, em termos pedagógicos, assim, considerando os critérios pedagógicos que nós temos hoje, certamente a criança não aprende nada em termos de educação à distância, e os adolescentes aprendem um pouco mais, mas muito pouco perante a necessidade. Uhum. Agora, você falou da adoção de medidas um pouco assodadas, né? O que deve nortear as medidas adotadas por secretarias municipais e estaduais de educação nesse momento? O que deve orientar, certamente, é a questão do direito à educação. O direito à educação que se realiza no trabalho de ensino, que é exercido pelos professores, e no esforço do aprendizado, que é o esforço dos alunos, né? É claro que os alunos eles vão se esforçar se a aula for interessante, se de fato a escola, o professor tiver a capacidade de trazer esse aluno para o processo de aprendizado. Se o direito à educação for a referência, certamente essas experiências de educação à distância, por exemplo, teriam que ter contado com maior participação dos professores e com menos participação de empresas, de consultorias, de fundações empresariais que acabam desconhecendo a escola pública, acabam desconhecendo a realidade do dia a dia das escolas, a própria base de estudantes, né? Eles não conhecem o perfil dos estudantes e acabam tomando decisões ruins. O caso de São Paulo aqui é paradigmático. O governo do estado de São Paulo contrata um grande sistema de educação à distância, coloca no ar um grande sistema de educação à distância, mas os alunos não estão frequentando, os professores não conseguem trabalhar nesse sistema, mesmo após o governo do estado de São Paulo ter feito grandes contratações junto às empresas de telefonia celular, as 4 grandes brasileiras. Então, é importante dizer que, nesse momento, era preciso ter muito mais pé no chão, muito mais capacidade de conversar com professores e famílias, do que sair tomando iniciativas para estabelecer um novo normal. Um novo normal que é um novo normal antipedagógico. E a gente tem acompanhado, a gente tem coletado alguns depoimentos de alunos e professores da rede pública aqui do Rio de Janeiro. Eu acho que tem muita coisa semelhante ao que está acontecendo em São Paulo, e a gente percebe uma insatisfação com essas medidas. Lógico, há um esforço, né, dos professores, dos profissionais de educação em tentar implantar alguma coisa, né, para que os alunos não percam totalmente a conexão com a escola. Você falou aí da plataforma, aqui a gente tem no governo do estado a adoção da plataforma Google, videoaulas no YouTube para o pessoal do ensino médio, exibição de programas também na TV aberta, mas isso sendo recebido de uma forma muito desigual pelos alunos da rede pública. De que forma, na sua opinião, a falta de coordenação entre o governo federal e governos estaduais e municipais impede a discussão de ações mais eficientes nesse momento? Excelente pergunta, né? O Brasil é um país muito complexo em termos educacionais. Nós temos o governo federal, que tem um conjunto de escolas de educação básica, mas são poucas, né? São as escolas de aplicação, escolas militares, enfim, escolas que são geridas pelo governo federal, nem sempre pelo Ministério da Educação, que é o caso das escolas militares das Forças Armadas. Nós temos 5.570 municípios que têm redes públicas municipais, 26 estados com redes públicas estaduais e a rede distrital, que é do Distrito Federal. Então, é um país extremamente complexo. O normal da gestão educacional brasileira é cada um remar para um lado. A gente teria que ter um sistema nacional de educação, teria que colocar o Plano Nacional de Educação em prática, né? Teria que fazer com que ele fosse de fato implementado, coisa que não aconteceu até hoje. Ele é de 2014 até 2024 e nada tem sido cumprido. E essa falta de coordenação entre governo federal, governos estaduais e governos municipais faz com que a gente tome iniciativas que são iniciativas descoordenadas. Então, cada rede está agindo de uma forma. O governo federal colabora muito pouco, né, especialmente agora, né, com a gestão Abraham Weintraub, isso tem sido patente e é reconhecido por todos, né? O governo federal colabora muito pouco e era preciso que o governo federal colaborasse, inclusive em termos de transferência de recursos. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem uma previsão de uma perda arrecadatória que vai impactar a educação em 30% de redução orçamentária em todo o país, né? E claro que em alguns municípios isso vai ser maior, em outros vai ser um pouco menor. Mas, na média, vai se cumprir
cerca de 30%, que é o patamar provavelmente nacional. Então, o cenário que se apresenta é um cenário dramático, é um cenário que vai faltar recurso e que falta muita orientação sobre como trabalhar com os estudantes. E isso vai prejudicar gravemente o direito à educação. Na sua avaliação, que medidas deveriam ser adotadas pelo governo federal, pensando assim numa situação ideal, né, nessa relação com governos estaduais e municipais? Né, o senhor falou da transferência, né, dessa verba, mas o que mais que precisaria ser feito? O governo federal ele é responsável, segundo a Constituição Federal de 1988, o governo da União, ele é responsável por indicar as diretrizes e bases da educação nacional. Então, nesse momento, ele deveria orientar estados e municípios sobre as melhores práticas, os melhores caminhos, sempre lembrando que é uma orientação que falta, essa orientação não tem, mas a implementação ela vai ser feita em cada realidade de uma determinada forma. O Conselho Nacional de Educação, que faz parte do governo da União, emitiu um parecer sobre a questão da pandemia, mas um parecer terrível, porque ele permite tudo e não permite nada. Então, uma norma que ela não indica um caminho é uma norma contraproducente. Então, nesse momento, o que o Brasil deveria fazer? Deveria olhar para as experiências internacionais de quem já começa a voltar para o cotidiano escolar. Então, deveria olhar as experiências da França, olhar as experiências da China, olhar as experiências da Espanha, de Portugal. E o que essas experiências ensinam? Em primeiro lugar, que o ano letivo de 2020, ele não vai ser cumprido no ano civil de 2020, ele vai ter que ser cumprido no ano civil de 2021. Então, a gente vai levar dias letivos para 2021. Em segundo lugar, a gente vai ter que ser criativo nesse retorno. Então, trabalhar muito com atividades complementares, com projetos especiais, fazendo com que os estudantes não tenham só o processo de ensino-aprendizado dentro da sala de aula, mas eu não estou dizendo aqui que eles devem agir como se a educação à distância fosse normal, não é isso, mas trabalhar em grupos, respeitando o distanciamento social e ter a capacidade, quando possível, né, dependendo de cada realidade, de aumentar o número de horas letivas por cada dia letivo, né, quando a gente puder voltar dessa situação de isolamento social. Esse é o caminho que o resto do mundo tem trilhado, é um caminho bem sucedido, além de todas as questões relativas à saúde pública que precisam ser observadas. Perfeito. Muitas escolas públicas e também particulares adotaram a plataforma Google Sala de Aula. Na rede particular, inclusive, essa entrada da Google, né, do projeto Google Education, já vinha acontecendo antes mesmo da pandemia. Qual a sua avaliação sobre adotar uma plataforma de um gigante de tecnologia que ganha dinheiro com os dados dos usuários? Aí, só para lembrar que no Rio, na rede municipal, também deve ser adotada uma outra plataforma, mas da Microsoft. Qual a sua avaliação sobre isso? Bom, acho que você trouxe aí um tema que é um tema extremamente urgente, né? O tema de que a gente precisa reconhecer no mundo que os dados fazem parte, compõem parte dos direitos humanos e que as pessoas elas têm que ter propriedade sobre os seus próprios dados. Uma realidade que não existe hoje, né? Os seus dados, nesse exato momento, estão sendo compartilhados por uma série de empresas, estão navegando na dark web, ou seja, você tem a sua situação o seu direito à intimidade, o seu direito à privacidade totalmente desrespeitado, e sem contar que você fica entregue aos algoritmos. Esse ponto que você traz é essencial. Os serviços da Google, muitas vezes trazem boas soluções. Eu sou professor da Universidade de São Paulo, que também é parceira da Google, né? E a gente tem uma série de ferramentas da Google que funcionam muito bem. O problema concreto é que, no contrato com a Universidade de São Paulo, os dados são respeitam totalmente uma ordem de privacidade. Os servidores são servidores da Universidade de São Paulo, e não é o que está acontecendo no restante do Brasil. Desde governos de esquerda, como o governo do Maranhão, até governos de direita, como o governo do próprio Rio de Janeiro, aqui de São Paulo, as parcerias com a Google, elas não prevêem o respeito à privacidade. Então, na verdade, o que está se fazendo é distribuir para essas empresas as informações de uma geração que, em poucos anos, vai se tornar a geração mais importante em termos de população economicamente ativa. Isso é um perigo enorme, mas se fosse só isso, estava bom, porque a gente ainda teria tempo para agir contra essa situação.
mas a realidade é que também as informações que são compartilhadas pelos sistemas de ensino também abarcam os familiares, e não poderia ser diferente. E não existe nenhum tipo de controle sobre como essa privacidade está sendo distribuída. Isso explica, inclusive, por que os sistemas da Google são mais baratos do que outros, né? Concretamente, assim, para finalizar, a Google é uma das piores empresas em relação à confidencialidade de dados, né? A Microsoft não é tão ruim quanto a Google e a Apple, por exemplo. Mas certamente não dá para confiar em nenhuma empresa. Essa é uma ação que precisa ser feita pelo Ministério Público, e a gente precisa avançar no mundo, não só no Brasil, na compreensão de que os dados compõem os direitos humanos e que a gente tem que ter o direito à nossa privacidade e à nossa intimidade preservada. Perfeito. No final do ano passado, o senhor apontou que o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, seria a principal pauta para 2020. Eu queria saber por quê e como isso pode ser comprometido pela pandemia. O Fundeb é a principal pauta para 2020, porque, infelizmente, a gente não conseguiu aprovar o Fundeb antes desse ano, que é o ano em que o Fundeb termina a sua vigência. O Fundeb é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação. É um fundo que hoje financia 63% de todo o recurso que é necessário para manter 40 milhões de matrículas na educação básica pública, que são todas as matrículas de educação básica pública do Brasil. É um fundo de 156 bilhões de reais, mas esse volume é pouco, porque se a gente for comparar o que se distribui pelo dinheiro do Fundeb para cada aluno ao ano, esse recurso não chega a ser 5 vezes menos, mais até 6, 7 vezes menos do que é investido pelos estudantes, por estudante no Japão, por exemplo, ou 7 vezes menos do que é investido nos Estados Unidos, enfim. O Fundeb é um fundo importantíssimo, mas que precisa ser mais robusto, precisa garantir condições para a realização de uma educação de qualidade. E, infelizmente, o fato é que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, atuou muito mal em relação ao Fundeb, porque ele estava pronto para ser votado no final do ano passado, por conta de uma reunião que ele fez com setores do mercado financeiro, Itaú BBA, organizações empresariais que atuam na educação. Eles fecharam um acordo para tentar diminuir o impacto orçamentário do Fundeb, que era um impacto orçamentário que tratava de justiça social, porque iria aumentar o investimento por aluno ao ano. E, na realidade, o Fundeb começa a tramitar novamente nesse ano de 2020, em 18 de fevereiro, e praticamente em 18 de março o Brasil entra em isolamento social. Nesse momento, o Fundeb não é uma pauta prioritária do Congresso Nacional. A gente pressiona o presidente Rodrigo Maia para que ele coloque o Fundeb para votação e que coloque o Fundeb que não seja o dele, seja um Fundeb do povo brasileiro, porque o Fundeb que o Rodrigo Maia quer, inclusive, coloca em risco o programa de alimentação escolar, que nesse momento é um programa emergencial, inclusive para alimentação das famílias, porque os recursos da alimentação escolar, eles estão sendo transferidos para as famílias, para que as famílias possam ter alimento nesse momento de pandemia e de falta de acesso a recursos econômicos. Então, é um momento extremamente delicado, é muito provável que o Fundeb não seja votado ainda no mês de maio, a gente briga muito para que ele seja votado no mês de junho ou no mês de julho, e ele precisa de aprovação nas duas casas. Na Câmara dos Deputados, ele precisa ser aprovado em 2 turnos, com 308 votos, e no Senado Federal ele precisa também ser aprovado em 2 turnos, com 49 votos, 308 de 513 e 49 de 81. Não é fácil, mas a gente não pode deixar o Brasil ficar sem Fundeb, senão 40 milhões de matrículas não vão ter os recursos necessários para poder se realizarem, nem os profissionais da educação vão receber seus salários. Agora, com esse cenário que se desenha aí, né, no período pós-pandemia, né, o que a gente está vivendo, a gente não sabe quanto tempo vai durar exatamente, mas o senhor acredita que a revogação da emenda constitucional, né, que é conhecida como a do teto de gastos, né, que impôs, né, um limite, né, não investir durante 20 anos em áreas sociais, passa a ser, então, prioritário? É prioritário. Boa parte da dificuldade que o Brasil tem tido para enfrentamento da Covid-19 advém do fato de que a Emenda Constitucional 95 ela tem desconstruído o Sistema Único de Saúde, o SUS.
E o que acontece com o SUS é o que acontece também com a educação brasileira, com a educação básica e educação superior. A Emenda Constitucional 95, ela criou um teto dos gastos públicos, que é um teto, inclusive, draconiano, porque ele não só estabelece um patamar sobre o qual não vai ter mais investimento. Ao longo dos anos, ele vai diminuindo a altura desse teto e vai espremendo ainda mais as políticas educacionais. Essa realidade a gente já está sentindo em 2020. Então, nesse momento, é urgente a revogação da Emenda Constitucional 95. Nesse ano, com a queda arrecadatória, a Emenda Constitucional 95 nem vai ter efeito, porque a queda de arrecadação é tão grande que vai ser, o orçamento público vai ficar muito abaixo do teto dos gastos públicos, mas a realidade é que, pós-isolamento social, né, e a gente tem tido muita esperança na criação de uma vacina, num tratamento seguro, mas pós-isolamento social, a Emenda Constitucional 95 ela vai ser terrível, porque a partir do momento que caiu o orçamento público, e ele vai cair estruturalmente, né, o próximo ano, pós-queda do orçamento público, vai ser, o teto dos gastos públicos vai ser o que foi orçado no ano anterior, então no ano que teve o isolamento social, que teve queda arrecadatória absurda, mais o reajuste inflacionário. Ou seja, a gente, com essa queda absurda que a gente está tendo, muito provavelmente o orçamento de 2021 ele vai ser um orçamento impossível para a realização de qualquer direito. Então, a gente tem que acabar com o teto dos gastos públicos com urgência para evitar uma carnificina no Brasil. É sempre bom lembrar, a gente deve cair 5% a 7% do PIB. O governo está dando 4,7%, mas é a primeira previsão. Isso deve ser piorado, esse indicador. A cada 1% do PIB que cai, nós temos o dobro do número de mortes. Então, vai ser, de fato, uma situação terrível, né? E não é mortes decorrentes da Covid-19, são mortes decorrentes de todo tipo de problema, até mesmo homicídios que ocorrem numa situação de crise social e econômica. Na sua avaliação, o que deve ser feito com o Enem deste ano? O Enem tem que ser adiado. Esse ponto tem que ser um ponto pacífico, né? Ele tem que ser adiado, porque mesmo os estudantes das escolas privadas ou das escolas públicas que tiveram acesso a teleaulas não aprenderam o suficiente para poder prestar o Enem. Ele tem que ser adiado porque os estudantes das escolas públicas estão em situação muito mais vulnerável do que os estudantes das escolas privadas. E ele tem que ser adiado porque não existe saúde mental para a realização do Enem. Agora, tem um problema que ninguém está debatendo, que é um problema anterior a todos esses, que é um problema de logística, da própria realização do exame. O Enem sendo realizado em novembro, muito provavelmente com o Brasil até saindo do isolamento social, mas com um país que vai ter tido um impacto enorme da pandemia e que a gente ainda não vai ter vencido o vírus em território brasileiro, o Enem pode ser um momento de uma segunda onda de contaminação, porque, em termos de logística, você tem que fazer um vestibular com 40 estudantes, 50 estudantes por sala de aula, com um conjunto de aplicadores que, muito provavelmente, compõem grupos de risco, porque os aplicadores do Enem, eles não podem ser qualquer um, tem que ser pessoas que prezem pela realização do exame, que sejam responsáveis com a realização do exame e que entendam a realização do exame, né? Profissionais bem treinados. Esses profissionais certamente vão compor grupos de risco. Então, o Enem ele pode ser um problema gravíssimo de saúde pública e só uma pessoa irresponsável como o ministro Abraham Weintraub para ficar tão resistente à ideia de adiamento do Enem. A gente não está pedindo a suspensão do Enem. A gente só está dizendo que o Enem de 2020 vai ter que ser realizado em março de 2021, por exemplo, quando já todos os modelos apontam que a gente já vai ter maior segurança. Ou seja... Agora o Ministério apresentou a proposta de fazer uma prova não presencial, né? Não, mas a prova não presencial, em primeiro lugar, ela não é uma prova ainda segura. A gente não sabe se existe segurança em relação à teoria de resposta ao item, que é a estratégia para fazer com que todas as provas do Enem, mesmo sendo diferentes, tenham o mesmo nível de dificuldade. Isso ainda não tá determinado. Além disso, o Enem digital está batendo com várias datas que são importantes no calendário escolar, que também vão ser datas que vão ser alteradas. Mas o que é importante chamar a atenção é que
a ideia do Enem digital, num momento de pandemia, ela pode ser uma ideia muito irresponsável. Grande parte dos estudantes, até o momento, 87% dos estudantes inscritos, não querem fazer o Enem digital, não confiam no Enem digital. Quem confia é no Ministério da Educação do Abraham Weintraub. Eu só quero até acalmar os estudantes que quem faz a prova do Enem é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que é uma autarquia da União, que tem vínculo com o MEC, mas não pertence ao Ministério da Educação, e que tem servidores públicos com letras maiúsculas, gente muito responsável que cuida do exame. Agora, essas pessoas, inclusive, se forem consultadas, eu garanto para vocês, né, até porque eu já conversei com vários deles, né, com quase todos, inclusive, todos eles são contra a manutenção do calendário do Enem, mas não podem se expressar exatamente pelo fato de que são servidores públicos e respeitam as leis e as regras do serviço público brasileiro. Perfeito. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é o trabalho, o que é exatamente a campanha nacional pelo direito à educação. Eu acho importante a gente trazer esse debate, porque no Brasil a gente está acostumado a associar tudo que é ruim ao público, né? Então, esse conceito do que é público no Brasil é bem complicado. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre o que é o trabalho da campanha nacional, né? E pensando nessa ideia da educação pública. Bom, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação é a rede mais ampla em defesa da educação no Brasil. Ela tem mais de 200 entidades, está presente em todos os estados da federação. Nós temos mais de 20 anos de vida, a gente completa 21 anos no dia 5 de outubro, que é o dia da promulgação da Constituição de 1988. A campanha tem como principal princípio de defesa a questão do direito à educação pautada no espírito constitucional de 1988, então no trabalho de diversos constituintes, especialmente do Florestan Fernandes, que entendia que a educação é um direito mobilizador dos demais direitos. Ao longo da nossa trajetória, a gente teve várias conquistas, o Fundeb atual foi uma conquista nossa, o piso do magistério, nós trabalhamos juntos com os sindicatos de professores, especialmente com a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, defendemos o piso do magistério no Supremo Tribunal Federal, estendemos, né, fomos uma das principais forças da sociedade civil para estender a idade obrigatória, né, os anos de estudo obrigatórios de 14 anos, né, antes eram 9 anos, a gente foi para 14 anos de educação obrigatória, na educação básica. Trabalhamos pela política de cotas, pelos recursos do petróleo para a educação, pelo Plano Nacional de Educação, e nos últimos anos a gente tem atuado contra as políticas de governo que são contra o direito à educação, emenda constitucional 95, reforma trabalhista, reforma da Previdência, a própria reforma do ensino médio. Então é uma rede que tem muitas conquistas e também tem uma experiência muito grande de resistência. E a gente acredita na educação pública como sendo, especialmente na escola pública, como sendo a principal instituição da República Federativa do Brasil. Infelizmente, a escola pública não recebe a quantidade de recursos que ela precisa para dar conta desse papel, mas a gente acredita que o Brasil vai mudar quando a escola pública for a escola de todos, quando a escola pública for o celeiro da democracia brasileira e um instrumento estrutural para a justiça social no país. Então, a nossa vida é pela escola pública, todo mundo que trabalha na campanha, todo mundo que atua na campanha, estudou ou trabalhou ou frequenta escolas públicas, então a escola pública para nós é o nosso chão, e é da escola pública, a partir da escola pública que nós falamos. Perfeito. Para a gente finalizar, por que pensar a educação é pensar o desenvolvimento de um país? A educação, ela é... O que é educação? Educação é a apropriação de cultura. O que é cultura? Cultura é tudo aquilo que homens e mulheres criaram para viver em sociedade, para estabelecer a sociedade. Então, a democracia é uma questão cultural, os valores são questões culturais, as ciências, as artes, e o espaço da escola é o espaço em que deve se dar a apropriação de toda a cultura. E, nesse sentido, um país ele só é desenvolvido se ele, de fato, valorizar a cultura, se ele, de fato, valorizar, inclusive, a sua própria cultura. O economista paraibano, na minha opinião, o maior economista da história do nosso país, reconhecido internacionalmente, tanto quanto Paulo Freire é reconhecido na educação, o Celso Furtado é reconhecido na economia. O Celso Furtado dizia que desenvolvimento é cultura. E se desenvolvimento é cultura
e a educação é a política social dedicada à apropriação de cultura, e a ciência é a ação da sociedade para avançar em termos culturais, para fazer com que a sociedade se desenvolva, então a educação é automaticamente um insumo fundamental para o desenvolvimento econômico. Agora, a educação ela não tem uma função de estimular o desenvolvimento econômico no sentido de enriquecer pessoas, não é dessa forma que a gente está falando, mas ela tem uma função fundamental de desenvolver uma sociedade no sentido de que a educação se realizando, ela cumpre os 3 princípios da missão educacional colocados na Constituição de 1988, artigo 205. É o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. É nesse sentido, a pessoa sendo educada e podendo ser uma pessoa plena, que participa de forma cidadã e que atua no mundo do trabalho de forma produtiva, é que o país se desenvolve. Então, educação ela é um instrumento fundamental de desenvolvimento social e econômico, e eu tenho muito orgulho de dizer que isso já tinha sido desvendado por um grande economista que entendia muito de educação, que é o Celso Furtado, uma pessoa incrível e que teve uma trajetória belíssima de luta pelas políticas públicas e pelo direito à educação no Brasil. Perfeito, muitíssimo obrigada pela sua entrevista aqui para a TV PUC e espero que a gente volte a conversar mais vezes. Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês e podem contar comigo.